Primeira coisa, sejam todos muito bem-vindos à aula 2 da maratona. Puta, eu tô gostando pra caramba de fazer isso daqui, tá sendo muito prazeroso pra mim e eu espero que esteja sendo tão bom assim pra vocês também. Pra quem tá começando agora a assistir e ainda não assistiu a aula 1, assista a aula 1, por quê? Porque você vai entender que o conteúdo que eu tô colocando aqui nessas 4 aulas, ele está encadeado. É uma sequência de conteúdo. Então, se você não assistiu a aula 1 e vai começar a assistir a aula 2 sem entender os insights que eu coloquei lá, o tipo de projeto que eu coloquei lá na aula 1, vai ficar solto. Você vai ficar faltando a base para você conseguir ter continuidade no conhecimento. Assista a aula 1. Um ponto importante, você não precisa assistir a aula 1 com a duração dela inteira, que putz, está muito longo. Vai lá, acelera ela. Você consegue acelerar a velocidade dela, coloca com 1.5 velocidade, enfim. Você consegue assistir ela mais rápido e assimilar isso mais rápido. Eu faço isso para todos os vídeos que eu vou assistir, por exemplo. Coloca lá com 1,5 de velocidade, você assiste esse conteúdo mais rapidamente e você consegue assimilar isso daí de uma forma similar. Vai depender muito de cada um, mas o ponto é, se você não assistiu a aula 1 ainda, vai lá e assista. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, vai lá e se inscreva no canal do Telegram. Eu disponibilizei no canal do Telegram o PDF ou o material que eu usei aqui para projetar a aula 1. A aula 1 inteira em material, para você fazer o download, está lá no Telegram. Então, entra no Telegram, você conseguir fazer o download desse material lá, para você ter acesso a esse material. O que a gente vai ver na aula 2? Na aula 2, a ideia é enxergar ou ter visibilidade de como implementar aquelas ideias, aqueles insights que eu passei para vocês na aula 1. Primeira coisa, vamos só recapiturar algumas coisas. O que a gente viu na aula 1? Na aula 1 eu falei uma parte grande ali, primeira parte, de oportunidades de geração de valor. O como você pode gerar valor nesse momento na cadeia de suprimentos de supply chain. Aonde estão as grandes oportunidades nesse momento da cadeia? Eu falei isso na aula 1. Depois eu falei o quê? Na aula 1 ainda eu falei em algumas boas práticas para você ajudar a sua empresa a melhorar a operação dela para prevenir que não haja disseminação de Covid-19 dentro da sua operação. Coloquei lá várias fotos, alguns tópicos lá. Veja o que é interessante para você e ajude a sua empresa a implementar essas coisas. Quando você implementa isso daí, você está ajudando tanto a mitigar e dando um passo grande pensando em saúde pública, a gente não ter hospitais superlotados assim por diante, na saúde das pessoas e manter a operação da empresa saudável, sem solavancos por falta de colaboradores capacitados. É isso que a gente falou basicamente. Então, se a gente entrar aqui de forma bem rápida, não vou explicar isso aqui de novo. Se alguém tem dúvida, vai lá e assiste novamente a aula 1. Você pode assistir a aula 1 quantas vezes você quiser. Pode pular, enfim, fazer da forma que for melhor para você. Na aula 1 eu falei bastante do cenário atual, de como é que está o mercado atual, os pilares que estão direcionando as decisões das empresas no dia de hoje. No dia de hoje que eu falo maio, junho, julho de 2020, o que está direcionando a decisão das empresas nesse momento. O que são os objetivos das empresas? Putz, ela quer ter manutenção da operação, ela quer ter agilidade na resposta, porque ela não tem previsibilidade. Quando ela tem previsibilidade, ela atua de uma forma. Hoje ela não tem previsibilidade, ela tem que reduzir custos e ela tem que simultaneamente manter o nível de serviço. Esse é o conjunto de desafios que ela tem, de objetivos que ela tem. Diante desse conjunto, quais são os insights que você, como profissional de supply, pode ajudar a sua empresa a implementar? Pode vender uma ideia interna. Eu não estou alocado no momento, estou buscando uma recolocação. Puta, show. Você tem networking com algumas empresas que você já passou? Possivelmente sim. Você conhece lá o gerente de uma empresa, você conhece alguém lá de uma outra empresa, você é um colega assim, da faculdade. Monta um material bonitinho disso aqui, vai bater um papo com o cara. Vê se ele te contrata para ajudar, para que você ajude eles a fazer alguns projetos desse tipo. Pontual, por 2 meses, por 3 meses e assim por diante. Essa é uma forma. Tipo, você está buscando recolocação, continue buscando. E um ponto importante, se você tiver uma visão mais estruturada de oportunidades, você consegue vender essa ideia, essa visão, numa entrevista e assim por diante. Se você já está alocado, você consegue vender essa visão sua, diferenciada de supply, para o executivo head de operação, como você consegue gerar valor de forma diferente para aquele contexto corporativo. Isso para ele é único, porque é isso o que ele tem que fazer nesse momento. Então, se conseguir ajudar ele a fazer algo que é uma missão dele nesse contexto, certamente ele vai olhar para você com outros olhos. Se você está buscando, eu sou um profissional autônomo, eu sempre fui autônomo, eu presto consultoria, eu dou aula. Cara, aqui está as oportunidades do momento atual, pensando em supply. Eu tenho que reduzir custo, eu tenho que reduzir tempo, eu tenho que pensar em integração físico-virtual e eu tenho que pensar em colaboração na cadeia. Cara, são esses 4 pilares. Como você pode implementar isso no seu dia a dia? É isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. A primeira coisa, assista a aula 1 de novo, quem não assistiu ainda. Para quê? Para entender em profundidade quais são os objetivos
desses projetos. Eu não vou repetir isso aqui nessa aula. Nessa aula eu vou partir da premissa que vocês entenderam a aula 1 e eu vou dar continuidade nisso. É o como colocar isso em prática. E eu vou bater bastante nessa tecla. As empresas buscam profissionais com certificação, sim, isso é uma verdade ainda no dia de hoje. Qual o objetivo? Que a certificação, ou cada IEPS, eu tenho um bacharelado, eu tenho um curso tecnológico, eu tenho um diploma. O diploma vai fazer o quê? Vai, teoricamente, ajudar a empresa a filtrar quem tem conhecimento de quem não tem conhecimento. Mas o que a empresa quer no final, no bottom line lá, não é o diploma. O seu diploma não vai gerar valor para a empresa por si só. O seu diploma não vai fazer com que a empresa se posicione de uma forma diferente no mercado. O que vai fazer com que a empresa se posicione de uma forma diferente no mercado é o seu conhecimento prático. É o quanto você tem habilidade e conhecimento de colocar isso daqui que eu estou colocando como oportunidade e de gerar valor genuinamente para a empresa. E isso, infelizmente, é um grande gap de parte significativa dos profissionais de supply. Estou falando de supply porque eu tenho mais conhecimento, mas eu poderia abranger para boa parte dos profissionais do meio corporativo. As pessoas ficam especialistas numa atividade específica. Eu sou responsável por fazer um planilha tal. Eu preencho ou eu cuido desse pedacinho aqui do estoque. Você acaba esquecendo o que acontece no restante. Você acaba esquecendo qual é o fluxo de informação, como é que chegou aquela demanda para você. Qual premissa que alguém da Sinopia usou para chegar aquilo ali para você? Você não pensa nisso. Você acaba o quê? Executando e dando sequência no processo. Você para de questionar as coisas e não questionar por questionar para querer ser aquele cara chato da empresa. Não. Questionar com o objetivo de gerar valor. De falar assim, olha, o objetivo da empresa é ser mais rápida, putz, isso aqui está demorado. Vamos pensar em alguma coisa melhor? Vamos pensar em uma tecnologia melhor? Um processo diferente? Então, abra a sua cabeça. Você precisa enxergar a empresa como um todo. Mesmo que você trabalhe numa atividade. No passado, lá quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava numa atividade. Eu era o dono de uma caixinha lá, eu participava de uma caixinha. E aí, conforme você vai participando de elos diferentes da cadeia, você vai ganhando mais musculatura corporativa. E a sua visão de negócio, pensando em supply, vai ficando mais ampla. Você consegue contribuir para as áreas de uma forma diferente. E, naturalmente, você vai começar a ser solicitado, vai solicitar a sua opinião, o seu posicionamento. Estou com esse problema aqui em suprimentos, eu estou com esse problema aqui em procurement, ou em suprimentos como um todo, compras, ou em planejamento, em gestão de estoque, em picking, em packing, em recebimento, em qualidade, em alocação. E você vai entendendo de forma ampla como funciona aquilo ali. Vai lá, entende o processo. Para isso daqui fluir num prazo de um dia, de tantas horas, de 2 dias, eu tenho que mudar esse processo. Aonde está o gargalo? Então, você vai entendendo ali como funciona e vai atuando de forma bem proativa naquele contexto. Eu vou colocar esse slide de novo aqui, porque daqui que a gente vai partir. Você precisa, vou bater nessa tecla de novo, você precisa ter a visão do blueprint de uma operação, da sua operação, ou do seu segmento de mercado. Entender como funcionam os principais processos, o que é core, o que é suporte, o que é gestão. Essa visão você precisa ter na sua operação. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver como mapear processos, árvore de causa raiz, gestão de projetos. Mas por que isso aqui tem a ver com a aula 1? Tem tudo a ver com a aula 1. Então, na aula 1 você enxergou o que? Oportunidades. Na aula 2, o que eu vou te falar aqui agora é o como colocar essas oportunidades, independente de qual seja, em prática, no dia a dia. A primeira coisa que você tem que entender é o como funciona essa operação, o como funciona esse processo, esses macroprocessos, como é que eles se relacionam um com o outro, qual a troca de informação, qual a troca de mercadoria, de fluxo de material, como funciona no seu contexto. O que eu vejo que e dá muito errado, geralmente, é assim, olha, vamos pensar, tipo, pega a empresa de médio porte, ela vai lá e fala assim, putz, vou implementar um RP. O que ela faz? Ela contrata um RP bom, fala assim, putz, pagou um montante financeiro elevado e fala assim, olha, vou implementar um RP. Mas eu não quero ninguém aqui para analisar processo. Eu vou fazer o quê? Eu vou implementar o RP e vou rodar o RP. Ótimo, vai lá, contrata um TOTUS, em alguns casos algum outro RP melhorzinho, um SAP ou um Oracle, implementou o RP. O que acontece? Olha quantas pessoas que você conhece de empresa de médio porte que falam assim, o RP não funciona. Não funciona essa tecnologia. O CRM não funciona para a gente. O SRM não funciona. O WMS não funciona. Você acha mesmo que não funciona? Não é que não funciona. É o quê? A pessoa pegou a tecnologia pronta e falou assim, olha, essa tecnologia vai resolver o meu problema. E esqueceu de olhar qual que era o contexto dela. Aquela tecnologia resolve o problema de muita gente. Mas qual é o seu contexto?
O que você vai ter que mudar na sua operação para se adequar a isso daqui? Ou o que você vai ter que mudar na tecnologia para se adequar na sua operação? Você esquece de fazer essa análise de aderência, de gap analysis. Você não faz isso. Você vai, putz, olha, vai lá e põe. E não dá certo. A experiência que eu tenho aqui de muitos projetos que eu tenho aqui, que eu vejo muitos caras, amigos meus, fazendo projeto de tecnologia, não dá certo fazer assim. Você tem que fazer o quê? Qualquer projeto. Mapear processos. E quando você mapeia processos, você entende não só os processos, você entende outras coisas muito importantes. Você entende o processo. A cultura da empresa. Se for uma empresa de varejo alimentar, de grande porte mesmo, já aconteceu isso com a gente. A gente fez lá, estava numa análise, se fizer tal coisa, é rápido a ação da empresa. Meu, se tiver isso aqui vai dar dinheiro, vai, vamos fazer agora. Vai lá, muda layout, por exemplo. É rápido a mudança. Agora, numa siderúrgica de grande porte, que a gente foi lá, putz, eu tô com uma ideia, isso aqui, a gente foi lá, provou, se mudar isso daqui vai melhorar. Para ele conseguir a aprovação de uma mudança de processo, vai para um comitê, vai para outro, demora meses para fazer uma mudança de processo. Muito bem. Entenda no seu contexto corporativo isso, o quão ágil é esse contexto, o quão importante é para o seu contexto corporativo o pilar de compliance, o quão importante é para o seu contexto corporativo a comunicação, qual a maturidade das pessoas. Todo mundo ali é júnior não de idade que eu estou falando, mas de conhecimento, de experiência de mercado. Olha, todo mundo está aqui, tem pouca experiência, é muito operacional ou não. Tem um pessoal aqui que é safo, que entende como roda o negócio aqui. Se a gente fizer pequenas mudanças, eles se enquadram rapidamente. Entenda isso no seu contexto. Por quê? Se eu tiver uma pessoa muito júnior lá, de repente, eu vou ter uma dificuldade maior de mudança de processo. Ou se eu tiver pessoas que estão lá há muito tempo, fazendo a mesma operação. Tem empresa lá que está há 20 anos, o cara está lá, fazendo a mesma operação. Ele é muito bom naquilo. Mas ele tem vícios com aquela operação. Não que ele não seja adequado, ele é muito adequado. Eu gosto muito de profissionais com muita experiência. Só que você vai ter que tratar ele de uma forma diferente, porque vai ter que convencer ele, que ele vai ter que mudar a forma, para quê? Para a empresa ganhar maturidade, para a empresa ganhar agilidade. Você não vai simplesmente vai lá e dar carteirada nele. Não vai funcionar, ele vai querer te derrubar. Então, essa leitura de contexto corporativo, você vai ter que ter. Você vai ter que entender isso daí na hora que você mapeia os processos. Por quê? De acordo com a sua leitura do seu contexto corporativo, você vai propor uma abordagem. Eu posso propor uma abordagens diferentes para o mesmo projeto, de acordo com o tipo de empresa. Entendeu? Então, eu vejo em alguns casos, de alguns MBAs aí, que eu falo assim, cara, tá errado. E vai lá e fala assim, projetinho de, sei lá, de supply chain. Você vai fazer isso. E vai lá e implementou um SNOP. É igual para todo lugar? Não é igual para todo lugar. A pessoa, o profissional de supply, ele tem que entender qual que é o baseline, o que é importante para implementar, e ele tem que ter discernimento para ele entender aquele contexto corporativo e definir, olha, aqui a melhor forma de fazer isso, aqui é isso e aqui é isso, de forma distinta. Vocês profissionais têm que entender qual que é o pano de fundo, aonde você tem que chegar. O pano de fundo é a aula 1. Aqui eu vou te dar ferramentas para você entender, no seu contexto, o como chegar na aula 1. O desenho da estratégia vai depender muito de cada tipo de empresa. Se eu estou falando de uma empresa que fatura, sei lá, 100 milhões, capital fechado, é um contexto. E a cultura do dono é um. Se eu estou falando de 100 milhões para um outro segmento com outro dono, já é outro. Uma empresa multinacional que fatura 2 bi no ano, é outro contexto, é outra abordagem. Por quê? Porque eu vou ter que me preocupar mais com comunicação de pares, eu vou ter que me preocupar mais com a parte política, por exemplo, do projeto. Em empresas menores eu vou ter que me preocupar menos com a parte política, por exemplo. É mais de ação. Então, isso tudo, vocês têm que entender as diferenças, as minúcias de um projeto. De novo, eu quero chegar sempre num único local, é a aula 1. A aula 1 é o seu target, é onde você quer chegar para gerar valor. O como, eu vou te ensinar aqui, mas não é uma fórmula de bolo. Fazer isso. Não. Esse é o discernimento que nós profissionais de supply, temos que ter para entender o como alocar essas ferramentas, essa metodologia de uma forma única para cada contexto. Vou falar de mapear processo para você entender isso aí com clareza. Árvore de causa raiz, essa é uma ferramenta importantíssima e que as pessoas não usam no dia a dia. Vou falar dela aqui nessa aula. Vou falar numa segunda parte dessa mesma aula, na aula de hoje, de PMBOK e Agile, são metodologias de gestão de estoque. E aqui, um grande dilema que tem, que você vai ouvir pessoas profissionais diferentes, eu gosto de Agile, então, olha, não, PMBOK não funciona,
é a Agile que funciona, tal. E tem um outro grupo que fala, putz, não, a Agile não funciona, a Agile é para tecnologia, eu gosto de PMBOK. Cara, para com isso. Para com essa mesquinharia. O que é importante? Você entender minimamente como funcionam os dois. E para o seu contexto corporativo, você vai definir qual metodologia que você vai usar baseado no quê? No que é a melhor prática para o seu contexto. Pega o que tem de melhor do PMBOK para o seu contexto, pega o que tem de melhor no Agile para o seu contexto. Entenda isso. Não tem, olha, aqui eu tenho que fazer isso, não tem que fazer nada. Você tem que entender o que é melhor para o seu contexto e vai aplicar o que é melhor para o seu contexto. É isso que eu vou te explicar aqui. Vamos entrar aqui na primeira parte dessa aula de mapeamento de processo. Sempre quando você mapear um processo, você tem que pensar que são 3 grandes etapas de mapeamento. Tem uma etapa grande inicial, que eu considero uma das mais importantes, que é entender a etapa atual. Entender o as-is, entender como é que está funcionando. E as pessoas pulam essa etapa geralmente. Falam, puta, não preciso entender o as-is com detalhe. Eu vou entender o to be, eu vou entender o futuro. Eu quero chegar no futuro. Cara, se eu entender o as-is no direito, como é que você vai sair daqui para chegar aqui? É igual falar assim, olha, a minha empresa tem um e-commerce e ela entrega em São Paulo com 7 dias de operação. Eu falo, putz, legal, entrega com 7 dias. Hoje, modelo atual, entende? Eu quero que essa empresa entregue em São Paulo com 2 dias. Eu vou falar, putz, bacana, eu consigo desenhar um processo para entregar com 2 dias. Consegue, Fernando? Consigo. Eu vou lá, desenho o processo. Só que eu não entendi, eu não sei o detalhe de como funciona o modelo hoje. Quando eu falo assim, olha, amanhã vai começar a operar nesse modelo. Qual que é o impacto? Como é que as pessoas estão trabalhando hoje lá, a operação, o sistema, o fluxo de informação, o planejamento, qualidade, tudo, está trabalhando hoje lá nesse modelo, vai começar do dia para a noite para trabalhar nesse modelo. Eu tenho que ter uma transição, eu vou ter que capacitar essas pessoas, eu vou ter que entender qual que é a dor que ela tem hoje na operação. Para quê? Para não pegar essa mesma dor e jogar no futuro, para eu ter que sanear essas dores. Então, o entendimento do modelo atual de uma operação é hiper importante durante um processo de mapeamento de processo, de gestão por processo, gestão por indicadores. As pessoas hoje, erroneamente, miram só no futuro. Esquecem do atual. Só que você não consegue dar um passo, uma fórmula mágica e nascer no futuro. Você vai ter que sair do seu momento atual e chegar nesse modelo futuro. Tem uma transição. Então, se você pula essa etapa do atual, você está fazendo o quê? Você está negligenciando uma etapa importantíssima do processo. Tem essas 3 etapas, modelo atual, modelo futuro e implementar e acompanhar. Se não implementar, não tiver modelo de governança para verificar se está sendo feito e tenha clareza e tenha humildade, você vai desenhar um processo que a princípio vai ser falho. Você vai ter que gerar plano de ação ali, falar, putz, eu monitorei isso aqui no desenho, no papel. Era para acontecer dessa forma, não está acontecendo, vou gerar responsivamente, rapidamente, ações para trazer aquele processo para o meu ideal, baseado nos indicadores que eu quero ter de resultado. Aqui, na parte de... Eu vou abrir rapidamente aqui, não vou ficar detalhando hiper esse daqui, mas você tem que entender quais são as etapas mínimas para mapear um processo. No as-is, você vai entender o as-is, vai fazer entrevista com as pessoas, coletar dados. Então aqui o que eu gosto muito de fazer no mapeamento de processo é, eu vou ter uma parte quantitativa, quantidade, eu vou ter que ter números aqui. Pode ser histórico de operação, produtividade, lead time, prazo de entrega, eu tenho que ter número para me basear. E eu vou confrontar isso daí com entrevista. Eu vou conversar com as pessoas. Eu vou conversar com os gestores das áreas e com quem está na operação. E por mais incrível que pareça, quando você conversa com o executivo e com a operação, você tem visões distintas da mesma operação. Por quê? O executivo tem na cabeça dele aquilo que deveria acontecer muitas vezes. E ele olha o número. Ele não tem clareza das dores do dia a dia da operação muitas vezes. E aí quando você conversa com o operador, vai lá na fábrica e conversa com o operador. Se é logística, conversa com um cara que está lá movimentando, separando material, motorista do porta-pallet, da empilhadeira, conversa com quem está na operação. É rico aqui e aqui é estruturado. São complementares. Você precisa entender isso daqui. Se tiver opiniões hiperdivergentes, monta um grupo focal, coloca pessoas com visões diferentes de operação na mesma mesa, para eles discutirem, falar assim, você está enxergando isso da operação, eu estou enxergando isso, cara, a operação é uma só. Alguém está com uma visão distorcida. Coloca todo mundo junto para discutir e você é mediando esse negócio. Quando chegou aqui no as-is, você fala assim, entendi as dores da operação atual, entendi como funciona essa operação atual, entendi em detalhes esse modelo. Baseado nessas entrevistas, quais são os riscos desse modelo? O que tem de problema aqui? O que tem de oportunidade nesse modelo sem você ficar reinventando a roda? Fala assim, olha,
estoque, demora, tem ociosidade na operação, eu tenho está sobrecarregado em alguns processos, algumas atividades, eu tenho demora em algumas coisas, eu tenho erros, eu tenho nível de serviço interno, SLA, que não é cumprido. Putz, quais são as oportunidades que eu enxergo dentro da operação, sem pensar em reinventar a roda? E quais indicadores que você usa hoje lá? Tem que pensar que indicadores, tem dois tipos de indicador. Tem indicador que é horizontal, que é para monitorar departamento, processo e assim por diante. E tem vertical. Os indicadores verticais são para mostrar resultado para o board. Quais são os indicadores atuais que monitoram operação? Quais são os indicadores atuais que monitoram o resultado, que a diretoria, os sócios vão analisar? Entenda isso em profundidade. Fazendo isso aqui em profundidade, você consegue entender com clareza como funciona uma operação. Você fala assim, Fernando, mas quanto tempo vai demorar para eu fazer uma análise de as-is de uma operação e assim por diante? Eu falo assim, cara, é rápido isso. Se tiver alguém com conhecimento mínimo, não estou falando grande, de mapeamento de processos, você consegue fazer esse entendimento. Não estou falando documentar. Documentar depois é uma outra coisa, mas entender o as-is, o modelo atual, em 1-2 semanas você consegue entender o modelo atual de operação de uma empresa com grande complexidade, de um foco. E aqui um ponto importante. Então imagina o seguinte, na aula 1 você entendeu lá qual que é o seu pilar. Você quer reduzir custos, você está com foco em suprimentos, você está com foco em omnichannel, você está com foco em prevenção de perdas, você está com foco em colaboração. Qual que é o seu foco? Você olhou o blueprint, não olhou? Ótimo. Quando você for mapear o processo, não é mapear o processo da empresa como um todo. Você vai ficar louco, não é isso. Você vai mapear os processos que estão relacionados direta ou indiretamente com aquele seu objetivo inicial. O seu objetivo inicial, por exemplo, que eu falei lá inicialmente, redução de lead time. Putz, ótimo. Quais são todas as áreas ou processos aqui, que eu estou olhando, quando você olha o seu blueprint, que estão direta ou indiretamente relacionados com prazo? Putz, eu tenho planejamento, eu tenho um planejamento estratégico, tático, operacional, eu tenho suprimentos, eu tenho operação de CD, recebimento, tenho qualidade, eu tenho gestão de estoque, eu tenho picking, eu tenho expedição, eu tenho transporte, gestão de transporte, eu tenho várias áreas que estão relacionadas com isso. Ótimo. Eu vou mapear o quê? Todos os processos. Entender essa área como um todo? Não, eu não quero entender PCP como um todo. Não, eu quero entender no que está relacionado com planejamento. Eu quero entender tudo que está relacionado com o fluxo de material. Ah, mas gestão de estoque tem mais coisa que não faz só isso. Ótimo, não estou interessado em entender agora, mapear nesse momento. Eu vou mapear aqui tudo aquilo que está diretamente ou indiretamente relacionado com o meu objetivo principal que você definiu na aula 1. Então aqui você vai entender, como funciona essa operação hoje. Qual que é o tempo que demora cada elo dessa operação. Ok? Então, esse é o seu objetivo. Se você quiser mapear a empresa como um todo, você vai ficar louco. Aí não dá. É muito complexo. Então, você tem que entender o quê? O prazo, o fluxo que funciona. Fluxo de informação e fluxo de mercadoria. São dois fluxos distintos. Esse aqui, ele dispara quando chega tal informação. Como é que chega essa informação aqui para ele? Aí você vai lá na raiz e entender como essa informação chega. Como é que funciona o fluxo de material. Então, geralmente, você pode fazer dois processos, dois macroprocessos que você vai quebrar. Um é fluxo de informação e o outro é um fluxo de material, independente de qual seja a sua demanda. Vai começar a desenhar um processo futuro, baseado no quê? Você entendeu o atual, entendeu bem o atual. Você tem uma ideia do que você quer chegar. Ótimo. Você começa a mudar a atuação atual para chegar em melhorias, porque você aqui atrás já identificou oportunidades. Certo? Ótimo. Você vai desenhar um modelo novo de processo para colocar aquelas oportunidades e outras oportunidades que na sua cabeça, com a sua visão de negócio, vão ajudar você e a sua empresa a chegar naquele objetivo que estava definido, que eu defini com vocês na aula 1. Aquilo lá é o seu target. Aqui você vai desenhar processos para chegar naquele target. Um ponto importante, você precisa desenhar governança. Então, o processo por si só, ele não fica em pé. Ok? Eu tenho que ter uma governança, eu tenho que ter uma definição de papel e responsabilidade. Quem vai fazer o quê aqui nesse processo novo? Putz, não é só um processo. Ótimo, quem vai fazer o quê? Quem vai ser consultado no caso de te ter dúvida? Quem que é o responsável? Se não fizer isso aqui, quem que tem que ser escalado? Quem que tem que ser responsabilizado por isso daqui? Isso tem que estar muito claro quando você define um processo. Por quê? O processo por si só não fica em pé. Eu tenho que ter um modelo de governança. Esse modelo de governança nada mais é do que
as arestas ou a estrutura para deixar um processo estável e em pé. Por quê? Vão ter erros no processo, naturalmente. Então, ótimo. Quem que vai controlar esse erro aqui quando eu estiver em cada etapa? Tem que estar claro isso daí. Tem que estar definido e alinhado. Ó. Você vai ter que definir, olha, o processo é esse daqui quem faz é fulano e tal, esse daqui quem faz é fulano e tal. O responsável por cada um é isso. Quem vai ser consultado caso ele tiver dúvida é aqui. Quem vai ser responsabilizado se tiver algum problema é esse grupo aqui. Isso tem que estar claro para todo mundo. No mercado, se vocês forem dar um Google, tem uma matriz RACI que chama. Tá? É uma matriz padrãozona de papel e responsabilidade. Eu não vou explicar ela aqui com vocês porque vai demorar muito tempo. Mas dá um Google lá, matriz RACI. Vai ter vários modelos, vai no YouTube, matriz RACI. Você vai entender como fazer uma matriz simples de papel e responsabilidade. E mais importante do que fazer a matriz é comunicar todo mundo daquele modelo, daquela matriz. Qual que é o papel de cada uma naquele contexto. Implementou. Putz, implementou, vai implementar todo mundo de uma vez só? Vai implementar aos poucos na cadeia, no processo? É uma decisão de cada caso. Você tem que entender o seu contexto. Vai ter que entender quais são os riscos e os benefícios de cada cenário. Olha, se implementar tudo isso daqui de uma vez, qual que é o risco? Se implementar isso daqui por fases, por etapas, qual que é o risco? Você precisa analisar e entender o impacto e os riscos disso na sua operação, no seu contexto. E vai ter que montar um modelo de acompanhar. Acompanhar os indicadores que você definiu e acompanhar também o processo. Está sendo seguido o processo que foi desenhado? Por quê? Quando você define um processo novo, há um risco gigantesco de algumas pessoas terem um histórico de fazer um processo antigo e fazer, não por maldade, mas fazer o antigo ainda. Ótimo, você vai ter que pegar isso daqui e ficar lá capacitando, orientando, conscientizando as pessoas da importância de migrarem de um processo para outro, ok? Putz, muito bem. Aqui eu te dei uma visão bem rápida de como você tem que fazer para definir, para mapear e para entender um processo. E isso, de novo, bater de novo nessa tecla, independe do projeto que você vai fazer. E aí tem um negócio aqui que eu gosto muito de fazer, muito, que é a análise de causa-raiz. É uma issue tree, é uma árvore. Isso aqui, você vai olhar no mercado, poucas pessoas fazem isso daqui com profundidade. Na aula 3, eu vou mostrar um caso real que a gente está fazendo agora, nesse momento, desse tipo de coisa aqui, para falta de estoque em loja. É diferente, esse aqui é ilustrativo, mas o outro é um real que eu vou mostrar na próxima aula. Se faltou estoque aqui, você vai colocar um problema. Fala, putz, imagina que o seu problema atual, o que é? História, por exemplo, demora na entrega do produto, ou falta de produto para entrega. Putz, por que faltou produto? Eu não tinha pedido, eu tive um erro no planejamento e assim por diante. Você vai ter que abrir todas as possibilidades desse contexto. Esse slide aqui, ele vai estar pequeno para você enxergar aqui. Eu coloquei tudo junto aqui, porque eu não queria colocar mais um slide. Se você for lá, dá um pause aqui, vai lá no Telegram, faz o download do material desse PDF e você vai conseguir abrir e vai conseguir enxergar isso daqui. Aqui é um dado real, só que isso aqui é um dado de um projeto antigo que eu fiz. Aqui é um projeto que eu empreendi em 2018. Eu tenho um real que eu estou fazendo agora, em 2020, que está no próximo slide. Você vai abrir e fala, tudo, ó, erro de estoque em loja, putz, uma parte que é o operador logístico que errou, que é erro na operação do CD, erro de alocação, atraso do fornecedor, falha de planejamento, falha de compras, enfim, tem diversos erros, diversos pontos aqui. O que é importante você fazer uma análise dessa? Por quê? Quando você pensa num erro, ou num potencial falha na sua operação, o mais normal é acontecer o quê? É você achar que a causa raiz daquilo ali é num único processo. E isso aqui está para te mostrar, para te provar, eu vou te provar isso aí na próxima aula também, que tudo que tem na operação, a empresa é um ser consolidado, único, embora nós tenhamos feudos. Mas eu quero deixar a empresa mais rápida, pode ser que você tenha que envolver a sua controladoria, o seu contas a pagar. Por quê? Putz, para deixar mais rápido o fluxo, ele vai ter que melhorar de repente o fluxo de pagamento com o fornecedor, para o fornecedor ficar mais ágil e conseguir ter mais fôlego para conseguir atender você. Então, a empresa é uma só. Quando você conseguir olhar isso daqui como um todo, vai falar, olha, isso aqui atrasou por causa disso, isso aqui atrasou por causa disso. Você vai falar assim, olha, para um único problema que eu tenho, que é falha de estoque em loja, eu posso ter N projetos por trás. Eu posso ter 5 projetos por trás, independentes, com foco cada um em um departamento, com foco em cada um em um processo, embora o meu objetivo seja um único de tornar o processo mais rápido ou de ter estoque disponível na expedição para conseguir atender uma demanda específica. Então, quando você consegue olhar isso daí de forma clara,
você consegue falar assim, putz, entendi o que está acontecendo e eu vou ter que ter mais de um projeto. Essa árvore de causa raiz, ela é muito importante de ser feita juntamente com o mapeamento de processo. Você tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Na parte 1 e 2 dessa aula, da aula 2, você entendeu o quê? A gente entendeu o mapeamento de processo e árvore de causa raiz. O que chegou ali? Você entendeu a sua operação atual, você tem clareza de onde você quer chegar e quando você faz a árvore de causa raiz, tudo que está por trás em diferentes processos e departamentos que você precisa mexer para chegar naquele seu objetivo. As coisas não são tão simplistas no mundo real, igual a gente pensa na teoria. Tá tudo amarrado, tá tudo numa única amarração. A empresa como um todo é uma coisa só. Então eu falo, tem que ser mais rápido aqui? Ótimo. Quais departamentos de suporte, vai lá no blueprint e volta lá depois e olha, tem que ser mais ágil para suportar isso daqui. Depois eu tenho que melhorar meu RH vai ter que melhorar a parte de treinamento dele, demora muito com o RH fazer um treinamento. Então eu pedi um treinamento para o RH, o RH quando fazer o treinamento demora, sei lá, 2 meses, hipoteticamente. Cara, se eu tenho que ser mais rápido aqui, eu vou ter que demandar o RH algumas coisas e o RH vai ter que ser mais responsivo também. Eu vou ter que alinhar todo mundo nessa operação para ser mais responsivo, por quê? Porque eu preciso de uma cadeia mais responsiva nesse momento. Aqui, nessa primeira parte dessa aula, você entendeu o quê? O como chegar num projeto. Você saiu de uma ideia, mapeou, entendeu o modelo futuro, entendeu o modelo atual, entendeu a transição. A transição é o seu projeto, ok? Pode ser um projeto, pode ser N projetos diferentes de acordo com o escopo mais simples ou mais abrangente que você for ter. Em cima disso, por exemplo, eu tenho aqui, entendi o atual, entendi onde eu quero chegar, eu tenho uma transição que eu vou ter que fazer. O como gerenciar isso daí. A gente vai entrar aqui agora na parte de gestão de projetos. Gestão de projeto tem duas metodologias básicas, PMBOK e o Agile. Aqui nessa aula eu não vou conseguir entrar no detalhe com você do que é um PMBOK, que é uma metodologia do PMBOK. O Agile também é uma derivação do Scrum, que também vem lá do PMBOK, mas eu não vou conseguir entrar nesse detalhe todo. Eu vou falar o quê? O principal, que na minha cabeça é importante que vocês tenham clareza. Você precisa entender que o PMBOK tem 10 pilares. Ele tinha 9 pilares até pouco tempo atrás e tem 10 pilares agora. Não muda muita coisa se você tirou certificação, se você estudou com 9 pilares, de verdade, é a mesma coisa. O que mudou, ele incluiu essa parte interessadas aqui só. Tá? Tanto que esse meu slide que você for olhar, ele era de 9 pilares e eu adequei ele recentemente para contemplar o 10º pilar e não ficou tão harmônico assim. Isso é o de menos, não importa tanto, o importante é você ter conhecimento. Anteriormente, essa parte interessadas estava contemplado no pilar de comunicação. O que o PMBOK fez, ele quebrou isso daí, deve fazer 1 ano e pouco atrás. Vai usar PMBOK, o que você tem que fazer? PMBOK tem 10 pilares. O que cada pilar fala? Ele fala de um grupo grande de informações. Então, escopo. No PMBOK, você fala, um pratinho é o seguinte. Definir o que você quer fazer, estressa muito o planejamento do projeto. Vou ter que estressar e detalhar o escopo do projeto, do começo até o final do projeto, como um todo. Ok? Putz, vou ter que ter clareza. Olha, eu vou começar por aqui e eu vou entregar até aqui. Com clareza, de ponta a ponta, como eu vou entregar isso daqui. E eu vou documentar isso aqui com escopo. Esse escopo, eu vou cascatear isso daí para prazo. Para fazer isso daqui, eu vou precisar de quanto tempo do começo do projeto até o final do projeto. Um outro ponto importante ainda no escopo, eu vou ter que definir, caso haja necessidade de alteração de escopo, quem vai deliberar essa alteração ou não é um comitê. Como é que vai ser analisado o impacto em prazo, em custo, assim por diante. Então, alguém, geralmente é um comitê que faz, sei lá, com 2, 3 executivos, fala assim, olha, uma alteração de escopo que alguém pedir, vai ter que ir para esse comitê vai analisar se é factível ou não essa alteração de escopo. Ou, olha, deixa de backlog, quando acabar o projeto, isso daqui entra. Ou não faz sentido mudar. Enfim, é um comitê que vai olhar isso daqui. Essa é a ideia do escopo. Prazo, eu vou cascatear, desdobrar esse escopo em atividades no decorrer do tempo. Então, eu vou fazer essa atividade primeiro, depois eu faço essa, e eu vou montar um cronograma para isso. Em cima desse prazo, eu vou colocar o custo. Vamos, quanto vai custar isso? Eu posso pensar em custo tanto de mão de obra, de alocação de pessoas, quanto de aquisição. Você está fazendo um projeto. E o esforço que eu vou ter para esse projeto no decorrer do tempo. Então, olha, eu vou ter um custo de, sei lá, 100 mil reais no projeto. Quanto que vai ser o desencaixe financeiro disso no decorrer dos próximos semanas ou no decorrer dos próximos meses? Quanto que vai ser o fluxo de caixa do projeto? Qualidade, esse é um pilar que geralmente é esquecido. É importante você sempre pensar o seguinte, qualidade é definir os requisitos de qualidade.
eles têm que ser mensuráveis. Eu vou ter que entregar, sei lá, em até 2 dias, por exemplo, a mercadoria. Ótimo. Com qual velocidade, com qual nível de serviço, com qual assertividade, com qual acuracidade, como você vai mensurar se está sendo bem feito ou não na sua operação, ok? Ou se está ficando uma correria, está gerando estoque sobressalente internamente. Então, esses pilares aí, você vai ter que definir aqui, importante. Então, eu quero entregar em até 2 dias, sendo que eu não quero ter um estoque de acabado superior a tanto. Eu não quero ter um estoque de semi-acabado superior a tanto. Eu não quero ter tanto de mão de obra superior a tanto. Por quê? Porque senão vai te encher seu estoque. Você fala, putz, agora eu consigo entregar em 2 dias. Então, você tem que definir aqui algumas premissas importantes para falar assim, olha, eu quero entregar em até 2 dias com tanto de custo, com tanto de qualidade. E quais são os seus requisitos de qualidade? O requisito de qualidade tem que ser possível de mensurar. Você tem que definir quanto que é a sua meta ali para cada pilar e ela tem que ser mensurável. Tem que deixar claro, olha, é isso daqui que eu aceito para esse momento do seu projeto. Vai ter que levantar os riscos do projeto, risco de alguma coisa dar errada e se alguma coisa começar a dar errado, qual o plano de ação que você ou o gestor, alguém na operação, vai tomar para mitigar aquilo ali. Os recursos que você precisa fazer para o projeto, quem pessoas de qual conhecimento tem que ser alocados naquele projeto, em qual momento do projeto, olhando o cronograma. Suprimentos tem que fazer compra, vai ter que fazer um alinhamento com compras, com suprimentos e por diante. E comunicação, como eu vou comunicar cada pessoa, cada área da empresa de uma forma diferente. Quem são as pessoas que estão sendo diretamente envolvidas? Essa comunicação vai ser diária, vai ser semanal, vai ser mensal? Com qual profundidade? Elas podem tomar decisão no projeto, ou elas não podem tomar decisão no projeto? Ou elas podem tomar decisão em qual etapa do projeto? Isso tudo você define na etapa de planejamento. A parte interessante aqui também está muito, igual eu falei anteriormente, está muito próximo de comunicação e a integração é o gerenciamento disso aqui tudo. Entender o projeto como um todo, vou gerenciar isso aqui como um todo, eu vou pensar em como montar uma comunicação visual para entregar com 3Ps ou enfim outra metodologia para entregar para o dono da empresa, se for uma empresa de capital fechado, para os diretores, enfim, o como comunicar isso. Um ponto importante aqui, quando você vai fazer um projeto de PMBOK, baseado no PMI, você tem uma etapa de planejamento muito profunda. Por quê? Antes de começar o projeto, você não tem clareza muitas vezes do que você quer fazer. Você tem clareza, igual eu falei anteriormente, na aula 1, olha lá, eu quero chegar aqui. Agora, o como chegar aqui, tem uma nuvem cinzenta muitas vezes ali. E aqui, num projeto do PMBOK, qual que é uma premissa? Você vai ter que ter clareza de como você vai chegar lá, de qual passo a passo vai ser feito, de como você vai sair daqui e chegar aqui. Então, gasta-se um esforço grande para um projeto desse, de tempo e de maturidade de pessoas com uma hierarquia ou de conhecimento elevado, para ficar discutindo aquilo ali, estressando aquilo ali até a exaustão e falar assim, ó, esse daqui é o modelo. O risco de um projeto desse daqui é não ter a exaustão de clareza de onde você quer chegar no início do projeto. Esse é o grande problema de muitos projetos que a gente faz com o PMBOK. O usuário ou alguém quer alguma coisa que não tem total clareza de como vai funcionar, não foi exaurido as possibilidades, as discussões de risco ou de implicações daquilo lá no mercado e começa o projeto. E aí você desenha toda a sua parte de cronograma, risco, controles e tal, para aquele escopo, para aquele contexto. E no decorrer do projeto começa a mudar a demanda, porque ele está enxergando que o mercado está mudando, ou por N motivo, ou porque ele simplesmente não fez uma discussão com mais profundidade no momento inicial. E aí você começa a mudar o projeto. Um projeto PMBOK, ele não foi desenhado, não foi idealizado para ter mudanças. Toda mudança que tem um impacto gigantesco, porque você começa tudo de novo, você começa a revisar projeto, escopo, prazo, custo, você quase faz um outro planejamento de novo no meio do projeto. Então, o custo disso é elevado. É importantíssimo que você tenha clareza da importância dos controles que tem aqui. Esse é um modelo importante para alguns casos, mas o que você tem que entender? Tem 10 pilares. Quais são os pilares mais importantes para você hoje? Você vai dar foco aqui, sei lá, em 3 pilares, nos outros 7, você vai entender, vai fazer uma análise inicial, mas você não vai ficar batendo martelo nesses 7 pilares aqui, por exemplo, toda semana. Por quê? Porque ele não vai gerar valor para você. Isso você tem que entender do seu contexto, o como funciona para o seu contexto. Quais são os pilares ou áreas de conhecimento de gestão de projeto que vão ser importantes
para esse tipo de projeto e para o seu contexto corporativo, para a sua cultura organizacional, para a sua política organizacional. O que é importante? Por quê? Porque se for montar semanalmente, igual preza teoricamente o PMBOK ao pé da letra, toda a documentação para gerar todos os templates que os caras falam, você não faz mais projeto. Você vai ter que ter uma equipe simplesmente para gerar papel. E aí não vai fazer projeto em si, não vai gerar valor. Vai gerar o quê? Um monte de papel, que muitas vezes não tem ninguém para ficar lendo aquele monte de papel. Ok? Isso acontece em muitos projetos. Simplifica esse troço. Você precisa ter clareza disso daqui. Vai ter que discutir cada um deles, tem que discutir cada um deles. Mas, juntamente quando você discute cada um deles, você tem que entender com qual periodicidade você vai ter que revisitar cada um deles. O quão crítico aquilo é para o seu contexto. E quando você faz isso, não é que você está dando as costas do PMBOK, não. Você está colocando uma metodologia de projeto que é aderente para o seu contexto. O PMBOK ele foi um modelo feito que pode ser utilizado em qualquer tipo de contexto de empresa. Então, para construir uma plataforma de petróleo, pode usar o PMBOK. Para fabricar uma mesa, eu posso usar uma PMBOK. Só que você consegue entender a complexidade e o investimento em projeto diferente um do outro. Entenda isso e você vai ter clareza de quais são os pilares importantes para o seu negócio. Você não pode fazer é deixar a metodologia de projeto engessar o seu projeto. E isso, infelizmente, acontece em muitos lugares. Então, a empresa, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, deixa de ser ágil, de ser rápida. Por quê? Porque ela está engessada por um monte de papelada que tem que preencher para fazer alguma coisa de projeto. Entenda o que realmente é importante para aquele contexto e o que é no nice to have. Em vez de fazer semanalmente, eu posso fazer mensalmente, eu posso fazer quinzenalmente, eu posso fazer alguma coisa mais rápida, paliativa, em vez de preencher tanto papel? Pode, eu recomendo que você faça, ainda mais nesse momento. A gente precisa ser ágil nesse momento. A gente não pode ficar perdendo muito tempo preenchendo papel. Tem que fazer tudo isso aqui, a análise tem que ser feita, tem que entender os riscos e assim por diante, mas tem que gerar ação, tem que ser rápido a implementação do projeto. Entenda isso. Quando você tiver maturidade para entender isso, você vai conseguir entender, o que daqui eu vou colocar, o que daqui eu vou tirar. E não sou eu, Fernando, agora, que eu vou falar para você, esquece isso, esquece isso, esquece isso. Isso depende do tipo de projeto, do tipo de empresa e do contexto corporativo da sua empresa. Tenha visão disso daqui. Entenda minimamente o que é PMBOK. E Agile, que é a metodologia ágil, isso para todo mundo ter uma clareza. Agora não está me fugindo a data de quando nasceu. Ela nasceu baseada no Scrum, que é uma metodologia de desenvolvimento de software para tecnologia de informação, isso aqui nasceu. E qual que era a ideia? Lá de 17 especialistas em projeto de tecnologia de TI se juntaram lá nos Alpes suíços e tal, e falaram assim, cara, tá ruim esse modelo de PMBOK para a gente fazer projeto. Vamos fazer um modelo diferente? Os caras começaram a discutir. Então, quando você vai ver aqui alguns casos, tem o Manifesto Ágil. O que é o Manifesto Ágil? É o papel que esses caras tiraram quando eles saíram lá desse hotel dos Alpes suíços. Então, eles saíram lá com o Manifesto Ágil, que são as premissas do ágil. Então, é legal pra caramba, dá uma lida e tal, mas não é o foco aqui, a gente não tem que ter teoria aqui. A gente tem que ter a teoria mínima para você ir para a prática. O que é o ágil? O ágil, qual que é a grande diferença dele do PMBOK? O PMBOK, como eu falei anteriormente, é um projeto único, de começo ao fim. Você vai detalhar isso daí numa única vez. No ágil é diferente. No ágil você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar. Aula 1. Eu quero chegar aqui. Ótimo. Eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar. Eu não tenho clareza do passo a passo que eu vou fazer para chegar lá. Eu tenho uma visão, tenho uma ideia. Olha, sair daqui, eu fizer isso daqui, eu chego lá. Show. Para sair daqui e chegar lá, ao invés de eu quebrar e planejar tudo, não. Eu vou quebrar isso daqui em entregas menores. Ok? Sendo que, a gente vai falar de sprint aqui. Cada entrega demora 2 semanas. Que é uma boa prática, por exemplo, em muitas empresas. 2 semanas você tem que fazer alguma coisa para chegar lá. Pode ser, só que se adequa a supply, Fernando? Lógico que se adequa a supply. Eu faço muitos projetos meus em supply baseado em ágil. Não tudo de ágil, não. Eu uso muito de PMBOK, porque tem muita coisa lá que eu acho que é importantíssima. Então, eu pego e faço uma mistura dos dois. Ok? E é isso que eu quero que vocês entendam e que é factível. Não tem ninguém que vai... Não, cara, você está gerando valor. Esse é o negócio do mercado. O negócio do mercado é falar, putz, mas não, você está gerando valor? Gera. Então tá show, cara. É isso que tem que fazer. Então, o que vai fazer? O que o ágil prega? Você vai quebrar aquela entrega gigante sua em um monte de entrega pequena. E no final, você vai consolidar isso daí tudo e vai ter uma entrega única. Você tem aqui, nessa etapa de planejamento inicial, que está o meu mouse aqui, e de iniciação, uma visão geral do projeto.
Então, putz, eu entendi que os projetos é esse daqui. Você tem que fazer um planejamento mínimo geral, com muito menos profundidade do que você fez anteriormente, e vai quebrar. Para chegar nisso daqui, eu quebro em entregáveis menores. Ok? No PMBOK eu tenho um único entregável no final. Lembra disso? Aqui não. Eu vou ter entregas quinzenais, por exemplo. Muito bem. Quando eu faço entregas quinzenais, eu falo, olha, essa aqui é uma entrega, essa aqui é outra entrega, isso aqui é outra entrega. Quando eu consolido tudo isso aqui, eu tenho meu produto final. Semanalmente ou quinzenalmente, eu vou fazer o quê? Eu tenho que aprofundar as entregas da próxima quinzena. Eu não tenho que aprofundar a entrega de tudo. Eu não tenho que ter de cara a visão e o detalhamento de tudo que eu quero. Eu tenho que ter o detalhamento da próxima quinzena que vai ser trabalhado. Tá? Isso é o planejamento da sprint. Então eu falo assim, olha, daqui até ali é isso. E quinzenalmente entrego alguma coisa. A grande vantagem disso é falar assim, olha, como quinzenalmente entrego alguma coisa, você, usuário, ou que está lá idealizando um projeto, você fala, putz, isso aqui que entregou gerou valor igual eu estava imaginando antes, pior, eu não tinha considerado alguma coisa no projeto. Você consegue entender na vida real ali o que está acontecendo, se é melhor ou se é pior, ou tipo, olha, vou ter que mudar alguma coisa. Show! Você muda para a próxima sprint. Próxima quinzena você coloca uma outra coisa para mudar aquilo ali que você fez. Então, o escopo não está engessado. O grande ponto é esse. Tem que ter um comitê para definir isso daí, mas o grande ponto é, o comitê vai analisar o quê? As necessidades que você está colocando ali, vai falar qual que é mais importante ou não, com qual objetivo? Em chegar naquela premissa que você está colocando. Fala, a minha premissa aqui como um todo é o slide 1, ficar mais rápido, por exemplo. Para ficar mais rápido, eu posso fazer mini projetos de 2 semanas, em diferentes áreas da operação, e cada um vai fazendo semana a semana, por exemplo, entrega de 2 semanas, vai depender muito de quantos braços você tem que fazer esses projetos. Cada quinzena você entrega uma parte, e sei lá, depois de 2 meses está tudo pronto, hipoteticamente. Do que falar, olha, eu vou fazer tudo de uma vez, em 2 meses eu te entrego. Você não colhe benefício nenhum durante isso. E se você tiver com alguma coisa, com uma premissa errada de projeto, você vai entender isso daí simplesmente depois de 2 meses. No ágil, não. No ágil, o grande ponto é, você consegue entender o benefício de cada coisa a cada 2 semanas. Aonde está o gap ou a fragilidade do ágil? Tem que ter alguém para fazer a gestão do projeto com uma visibilidade de negócio muito madura. Por quê? Qual que é o risco? Começar a colocar um monte de coisa para fazer aqui e começa a pipocar e você nunca chega no seu objetivo final. Ok? Por quê? Você está fazendo um monte de coisa aqui e que não está amarradinha para chegar no seu objetivo. Lembra, no PMBOK você faz o quê? Entrega uma coisa só, fabrica tudo de uma vez e entrega o objetivo. Aqui você vai entregar partes. Só que, se o seu planejamento não estiver bem feito, o macro, e sua equipe de gestão no comitê não for consistente em entender de negócio, você vai entregar um monte de projetinhos pequenos que por si só vão te gerar valor, mas eles de conjunto não geram o valor do todo. Então, esse é o grande risco do ágil. Você fazer muitas entregas pequenas, parciais, que quando conjuntas, elas não se relacionam ou não geram o valor que foi idealizado inicialmente. O que eu gosto muito da metodologia ágil? 2 semanas a fazer cada sprint que a gente fala, tem essa reunião diária. Cara, isso daqui eu acho sensacional. O que é essa reunião diária? De novo, é diferente do PMBOK, você fala, putz, fazer uma reunião diária de 1h30, 2 horas. Não, é 15 minutos desse modelinho. Então, reunião diária de 15 minutos para quê? Você vai falar o status, cara. Olha, ontem evoluiu de acordo com o que estava previsto, sim ou não? O que eu pretendo fazer para hoje? E qual que é? Eu tenho algum problema que eu preciso de ajuda. Estou com um problema aqui, eu preciso de ajuda de alguém para decidir tal coisa. Cara, é isso que eu vou fazer. E aí nessa questão de definir alguma coisa, vai ter que escalar, enfim, vai ter que entender como ele vai fazer isso daqui. Mas esse modelo de governança, ele é rápido. Entendeu? Então, se você tem uma boa visão de governança de negócio e de sequenciamento de atividades, putz, eu gosto muito do ágil. Só que eu gosto de usar o ágil juntamente com o PMBOK. Por quê? Porque lá naqueles controles, você vai olhar a parte de riscos, de comunicação, de custos, é rico aquilo ali. Então o que eu faço? Geralmente eu pego o conhecimento do PMBOK e coloco dentro do planejamento da sprint, por exemplo. Então, putz, vai começar uma sprint, vai começar um planejamento, eu preciso ter uma visão macro de como funciona aquilo ali, baseado naqueles pilares, para eu tomar decisão, para eu conseguir me policiar no projeto, para eu passar para o gerente do projeto, putz, olha, isso aqui que você vai ter que se balizar, e aí em cima disso eu posso aplicar o ágil. O ágil tem um monte de coisa de governança e assim por diante, tem coisa que eu não gosto. Putz, eu tiro aquilo ali. Entendeu? O importante é o como você vai, de novo, eu bato muito nessa tecla,
o como você vai gerar valor. No final, você não precisa fazer um ágil completo, porque vai ficar burocrático também. Você não precisa fazer um PMBOK completo. Você vai ter que entender qual a metodologia gera valor para o seu contexto. A ideia dessa parte aqui é exatamente essa. Você abrir sua cabeça e falar assim, tem formas diferentes de fazer gestão do projeto. E qual a forma que você vai usar. Agora eu quero te questionar um pouco aqui para você parar e refletir. Pode parecer muita informação que eu estou te passando. Essa segunda aula, ainda tem mais 2 aulas, está chegando na reta final. Se questiono para você, quantos profissionais você conhece de supply, colega de trabalho seu, até seu gerente, seu diretor, que tem visão do que eu estou falando aqui agora, que entende com propriedade isso que nós estamos conversando nessa aula, nessa maratona? Eu vou te falar que possivelmente são poucos que você conheça. É restrito esse universo. Até porque, em muitos casos, quando o seu diretor quer fazer algum projeto para mudar isso daqui, ele contrata uma consultoria para fazer. Por quê? Ele tem uma visão da ideia, ele tem a ideia de onde ele quer chegar. Ele fala, putz, agora como chegar aqui, muitas vezes ele não tem profundidade nisso. Não porque tem outras prioridades, de repente, na mesa dele, não que ele não seja bom. Não é isso que eu estou querendo dizer, não estou questionando se alguém é bom ou não. Eu estou falando que ele não tem, muitas vezes os profissionais não têm essa habilidade, essa visão de negócio, essa capacidade de transformar uma ideia em um projeto em geração de valor. É isso que eu estou te ensinando aqui nessas 2 aulas. Ainda tem mais 2 aulas pela frente. Tenha clareza que é o seguinte, cada vez mais o mercado de trabalho e as empresas vão buscar profissionais que não simplesmente executem atividades, mas que principalmente consigam gerar valor para essa empresa em momentos de dificuldade. Entender cada contexto. Entender, olha, estou num momento de mercado assim, cara, a gente tem que usar um SNOP. Eu estou num momento de mercado assado, eu tenho que usar um DDMRP. Eu estou em um momento de mercado estabilizado, eu posso pensar em comprar da China, da Ásia de novo. Eu estou num momento assim, eu tenho que fazer parcerias locais de suprimentos. Então, como que você, como profissional, consegue abrir sua cabeça e ser ágil nessa tomada de decisão? Não só em entender as oportunidades, mas em transformar as oportunidades em negócio, em geração de valor dentro da sua empresa, em revendo o processo, fluxo de informação, fluxo de mercadoria e ajudando a sua empresa a se posicionar de uma forma diferente no mercado de trabalho. O que eu vou te falar aqui de forma bem rápida, não vou gastar muito do seu tempo com isso. Na segunda-feira da próxima semana, eu vou abrir a nossa primeira turma. Alguns alunos, ex-alunos meus da graduação e do MBA começaram a falar, putz, vamos tentar esse negócio, vai ficar legal. Eu já gravei uma parte, cara, tá ficando bem legal esse negócio. Com qual objetivo? Aqui é um curso de 4 dias, são, sei lá, no total vai dar um pouco menos de 4 horas de curso. É um material muito bom, que já vai fazer a diferença muito grande para muitos profissionais. Eu não consigo entrar no detalhe aqui de como fazer muita coisa. E a gente começou a gravar. E o que eu vou propor para você na segunda-feira é um curso, vou te oferecer um curso de 30 horas, com detalhamento de tudo que eu vou apresentar para você aqui nessa maratona. Essas 30 horas estão quebradas em vários pilares, então gestão por processos, por indicadores, visão do blueprint em profundidade, planejamento, IBP, SNOP e DDMRP. Pô, Fernando, mas você falou para mim que não é para usar SNOP, por que eu tenho que aprender SNOP? Porque daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, o mercado vai mudar. E você vai fazer o quê? Você vai continuar trabalhando com Lean? Tem lugar que faz sentido, tem lugar que não faz sentido. Tem contexto corporativo, onde você vai ser mais assertivo quando tiver numa estabilidade econômica ou com uma demanda mais estável e com SNOP. Porque você consegue ter, em alguns casos, uma assertividade boa de algoritmo de compra. Então, você vai ter que ter esse conhecimento, mesmo que não seja para hoje, pode ser para daqui a tantos meses. Você tem que se preparar para quando ver essa retomada. Vamos falar de strategic sourcing para compras, vamos falar de fluxo de mercadoria, recebimento, armazenagem, gestão de estoque, picking, expedição. Cara, qual que é a estratégia? Eu tenho que entender em profundidade o fluxo de mercadoria para conseguir pensar em qualquer processo que eu quero mudar. Gestão de projetos, vamos falar em profundidade, PMBOK, Agile, conceitos básicos de gestão de custo. Como é que aloca o custo na minha operação? Pode ser por absorção, pode ser custo ABC. Como aloca isso? Tem um capítulo lá nesse curso que a gente já gravou que aborda exatamente isso. Colaboração na cadeia de suprimentos e Omnichannel. E além disso, o que a gente está planejando é um curso entre 30 a 40 horas no total, tá? A gente não terminou de gravar ainda todo, 30 a 40 horas. E além disso, você pode, enfim, nossa ideia é que você possa comprar esse curso e assistir essas aulas online por um ano. Uma vez por mês, estão sendo 12 encontros online comigo,
putz, quase que uma mentoria. Você vai entrar lá e fala assim, puta, eu tô com uma dúvida, Fernando, assim assado, show, cara. A gente vai discutir isso daí e eu vou endereçar para você online, lá ao vivo, o seu projeto. Vou ser o seu mentor por um ano, uma vez por mês, numa aula ao vivo com todo mundo. Essa é a ideia. Essa é a forma que eu, Fernando, que eu trabalho com consultoria há mais de 16 anos, consigo ajudar o mercado de trabalho, os profissionais, a se posicionar de uma forma diferente nesse contexto. Aumentar a sua empregabilidade, aumentar o seu posicionamento e o seu engajamento frente aos seus clientes ou à sua empresa atual. Essa é a ideia. Vamos pensando sobre isso. Na segunda-feira eu falo com mais detalhes sobre essa oportunidade que eu estou querendo abrir. Mas eu acredito de verdade. E um ponto importante. Putz, o valor é muito mais para cobrir os meus custos aqui de gravação e de edição de vídeo do que para ter lucro. É um custo que a gente está montando aqui, muito mais com o objetivo de ajudar as pessoas nesse momento de compartilhar informação do que de falar, putz, olha, vamos virar uma escola. Não, putz, eu quero compartilhar conhecimento. Então, para quem fizer sentido, para quem estiver gostando desse modelo, dessa maratona e quiser aprofundar nisso daqui, a gente se fala mais. Tem mais uma próxima aula na sexta-feira e tem uma outra aula na segunda-feira. Outro ponto importante, se você gostou desse vídeo, está gostando dessa maratona, compartilha com seus amigos, tem um link aqui embaixo, em algum lugar, ou aqui em cima. Pega esse link, manda pelo WhatsApp para os seus amigos, que porventura pode fazer sentido para eles também. Entra no nosso canal do Telegram, estão as aulas lá em PDF. Comenta aqui embaixo se está gostando, se não está gostando, qual é a sua opinião, ok? A gente se vê na sexta-feira, até mais.